Você já ouviu a frase alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram? Às vezes a gente acha que isso é um dito popular, né? Um folclore brasileiro, e não é não. É um versículo, um conselho muito sábio de Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, e eu quero conversar sobre isso com você hoje. Meu nome é Priscila e é esse o assunto que a gente vai conversar. Essa semana a gente está fazendo aniversário. Parabéns para nós! 3 meses completamos, depois de amanhã, domingo, dia 14, de canal no YouTube. E tem sido uma experiência maravilhosa. É por isso que eu escolhi esse versículo para que a gente pudesse estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Eu quero compartilhar a minha alegria com vocês, tá bem? Foi um desafio, 2019 foi um ano de muitos começos para mim, muita expectativa e muitos sonhos. E aí vem 2020, paralisa totalmente tudo aquilo que eu tinha pensado para fazer, nos deixa em casa, né, de quarentena, e a gente foi criando meios de comunicação, foi criando meios que pudéssemos falar da palavra de Deus. E eu caí de cabeça no Facebook fazendo vídeos e falando um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo, né? A respeito da palavra, das condutas que Jesus nos ensina com ela. E então algumas pessoas começaram a me dizer: Pri, vai pro YouTube, é outra plataforma, é outro jeito de pensar. E eu muito insegura, né? Quantas pessoas boas nós temos no YouTube. E decidi, tomei coragem, em novembro então, encorajada por alguns amigos, a gente começou esse canal. E aos pouquinhos a gente tem caminhado e eu quero compartilhar essa alegria com você. Se você tá aí do lado e tá achando que também tá muito legal, eu quero lhe convidar a ficar com a gente, comentar, curtir, compartilhar, dizer aqui pra mim nos comentários qual foi o vídeo que mais te impactou ou sugerir algum tema que eu ainda não tenha falado para que eu possa estudar. Mas eu quero compartilhar essa alegria com você. Dizer que você tem preenchido os meus dias, dizer que você tem me dado expectativas, dizer que você tem me impulsionado a estudar um pouco mais a palavra de Deus. E essa parceria tem me ajudado, tem me construído, tem melhorado, né? A Priscila de dentro para fora, que é isso que mais importa. Porque a mudança do lado de fora, ela é fácil. Agora, a mudança do lado de dentro leva um tempo, não é rápida, precisa ser mudado os pensamentos para mudar os sentimentos, para que possa mudar as atitudes. E isso leva tempo. E que eu e você possamos ter tempo para gerar essa mudança em nós e vivermos a diferença que o estudo da palavra faz no nosso intelecto, na nossa construção. Paulo vai dizer que o amor seja sem hipocrisia, detestar o mal e agregai-vos no bem, amar cordialmente uns aos outros com amor de irmão, honrar as pessoas com delicadeza, honrar as pessoas com amor. Também vai dizer para termos zelos com a obra, o serviço de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, compartilhar as necessidades uns com os outros, sermos hospitaleiros, entre muitas outras coisas, né? E dentre elas, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E é muito difícil a gente só pensar que a gente precisa fazer tudo isso, porque a gente logo vai pensar, a nossa humanidade vai brotar, deve estar brotando aí no seu coração, dizer assim: para que eu vou fazer isso com o outro se ninguém faz isso comigo? Para que eu vou ter amor de irmão com o outro se ninguém tá nem aí para mim? Para que eu vou ser hospitaleiro com alguém se às vezes eu preciso de 1 quilo de açúcar e ninguém não tá nem aí, nem me pergunta se eu preciso ou não? Para que eu vou viver essa parte que eu preciso abençoar as pessoas e não amaldiçoar, enquanto as pessoas seguem a vida me perseguindo, me perturbando, me amaldiçoando? É assim que a gente vai pensar mesmo. A primeira vez que a gente faz essa leitura é bem desse jeito.
mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vem nos acendendo um alerta e dizendo: pensa bem, olhe de novo, ninguém é ruim porque quer, ninguém tem atitudes ruins porque decidiu ter, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma vida, todo mundo foi ensinar de um jeito, e a gente só muda dentro quando o Espírito Santo vem habitar em nós. E ele vem habitar em nós como? Quando? Qual é o momento? A palavra de Deus vai dizer lá no batismo de Jesus, quando João Batista batiza ele nas águas, que automaticamente, quando ele volta desse batismo, o Espírito Santo vem sobre ele num formatinho de pomba. Eles têm essa visão. E a voz de Deus ecoa dizendo: este é meu filho em quem eu me comprazo. Então, a partir do momento que eu recebo a Jesus como meu Salvador, faço minha confissão de fé, desço as águas me batizando e confessando o arrependimento, eu recebo esse Espírito Santo dentro de mim, que é quem vai me dando as dicas de mudança de comportamento. Aí a gente começa a seguir aqui no Novo Testamento as dicas que Jesus dá, né, nos evangelhos, e depois a gente vem vendo em Atos dos Apóstolos como a igreja começa a ser construída, os confrontos. E aí surge Paulo com a conversão fantástica dele. Ele tem um encontro verdadeiro de confronto com Deus. O próprio Deus vai confrontá-lo e dizer: por que tu me persegue, seu doido? E aí ele se arrepende de todo o mal, confessa a Cristo e começa a ser moldado. E aqui em Romanos ele já está moldado e ele já está então ensinando aquilo que ele aprendeu. Ele já sofreu o impacto do encontro com Deus e ele já percebeu o quanto que isso é tão maravilhoso, que ele já está passando para as outras pessoas, e é essa a nossa tarefa. E é aí que está o se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu preciso me alegrar com as conquistas, com os amores, com o casamento, com os nascimentos, com as pequenas conquistas, como eu comecei contando aqui com você. Às vezes você vai achar assim: mas é só um canal no YouTube. Mas para mim foi vencer muitas barreiras. Tive outras conquistas esse ano. Eu pude ver a transformação de Cristo no meu caráter, nas minhas palavras. Eu pude ver os meus amigos conquistando, se alegrando. Eu também pude chorar com amigos que perderam pessoas queridas. Eu também pude chorar a perda de pessoas queridas pelo Covid. Eu também pude chorar com amigos que perderam emprego, né? Eu tenho uma amiga muito próxima que perdeu o emprego e tá meio desconstruída, né? E a gente tá ali lutando com ela, chorando com ela, orando com ela, tentando levantar recursos para que ela fique bem, para que ela tenha os recursos básicos para se manter. E é isso que a gente precisa fazer. Paulo está aqui ensinando exatamente isso. Uma coisa que às vezes a nossa humanidade nos dá rasteira, nos convence de que a gente é sempre coitadinho da história, né? Quando a gente para pensar assim: mas a gente precisa chorar com os que choram, e a gente logo vai pensar: mas ninguém chora comigo. Mas eu preciso ser hospitaleiro, mas quando eu preciso de uma casa, eu preciso de um negócio, um mantimento, ninguém está disponível. Quando ele vai dizer que a gente precisa ser zeloso na casa e na obra de Deus, fazendo com amor, a gente vai falar assim: mas é só eu que estou lá na igreja? Não tem mais pessoa que possa fazer? E a gente tem essa mania de estar acostumado a viver sempre com o retrovisor para o lado de fora, porque é para isso que ele serve. Mas para que a gente possa viver essa transformação, essa metamorfose, essa metanoia, essa abertura, né, essa mudança de dentro para fora, a gente precisa virar o retrovisor para dentro, olhar olho no olho, o meu olho olhando para o meu olho que está refletindo no espelho, e ver que a mudança que eu quero ver no outro, eu preciso fazer primeiro. O mundo tá onde tá porque a gente só tem... A gente, quando eu digo a gente, é a humanidade, tá?
a gente tende a olhar sempre as coisas ruins e a refletir as coisas ruins. Desde que o homem sofreu a sua queda no Éden, que a gente vive essa avalanche de coisas ruins e a gente tem dificuldade de olhar para as coisas boas da vida. E nós precisamos voltar a este hábito. A palavra de Deus também diz, não é um ditado popular, que o que eu quero fazer, o que eu quero que os outros façam a mim, eu preciso fazer primeiro. Se eu tô achando que tá tudo ruim, não tem ninguém me tratando com amor, não tem ninguém sendo cordial comigo, não tem ninguém tratando como se eu fosse irmão, não tem ninguém sendo zeloso, não tem ninguém regozijando-se na esperança, não tem ninguém paciente comigo, não tem ninguém retribuindo o mal que eu fiz com o bem. As pessoas, eu fiz 20 coisas boas e ninguém prestou atenção. Mas a uma vez que eu escorreguei, todo mundo virou os holofotes para mim, parece que eu nunca fiz nada, ou parece que eu não sirvo mais nada. Paulo também vem dizer aqui: não vos vingues de nada, porque a vingança é do Senhor. Não pare para pensar que você é a única vítima. Na verdade, a gente vive em um mundo em que somos vitimados ou nos vitimizamos, mas nós somos protagonistas da nossa história. Nós precisamos levantar a cabeça e entender que nós não somos vítimas, nós somos protagonistas. E o outro só faz aquilo que eu deixo, o outro só fala aquilo que eu deixo. Eu só vivo uma situação em que eu me permito viver. E nós precisamos levantar. Tá na hora de se levantar. Tá na hora de olhar para o alto, de onde Davi vai dizer que vem o socorro dele e vem o nosso socorro. Tá na hora de entender que as mãos fortes do Senhor estão aí para poder nos socorrer. Tá na hora de entender que nós temos o Espírito Santo conosco desde o dia em que nos batizamos. E Ele mora aqui para nos dar orientações, para nos dar direção, para nos dar rumo na nossa vida quando as situações perdem o controle. O diabo, ele tá aí e ele mora ao nosso derredor. E ele não fica nos dando provas, nos dando dificuldade para nos melhorar, não. Ele fica nos dando dificuldade para nos destruir. A missão dele todos os dias, quando nós abrimos o olho, sentamos na cama e colocamos os pés no chão, é tentar nos matar, nos destruir, ou fisicamente, ou espiritualmente, ou mentalmente, ou intelectualmente. Mas essa é a tarefa dele. E qual é a tarefa do Espírito Santo então, já que ele mora conosco, já que ele é uma pessoa que habita dentro desse corpo aqui? É nos dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso a gente oscila durante o dia, durante a semana, durante um tempo, durante um projeto, pensando, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai dar? Será que não vai dar? Muito provavelmente, as pessoas que me assistem têm mais ou menos aí a mesma idade que eu e vão lembrar de um episódio do Pica-Pau, em que fica um anjinho e um demônio lutando ali, dizendo para ele o que podemos fazer, o que não podemos fazer, mas será que é assim? Mas vamos fazer do outro jeito? E é isso que nós vivemos no jeito literal da coisa. A Bíblia nos garante que ao nosso redor estão os anjos do Senhor lutando, guerreando a favor daqueles que o amam. Mas também vai dar certeza de que ao nosso derredor estão os seres malignos rugindo e bramando como leão, procurando quem possa tragar. E a missão de permitir quem vai ter autoridade sobre a nossa vida é nossa. Eu decido, você decide. E nós precisamos tomar vergonha na nossa cara, tomar um rumo na nossa vida, nos posicionar como filhos de Deus que somos e viver um pouco desses conselhos em que está aqui descrito em Romanos 12, a partir do versículo 9 até o 21, para aprendermos um pouquinho das condutas que precisamos tomar
e não abrir mão de nenhum conselho dado a nós através da palavra de Deus, que tem todo o poder. Entendendo ou não, tendo um pouco de teologia ou não, sabendo ler perfeitamente ou gaguejando entre uma vírgula e outra. Não importa como você seja, esta palavra tem poder para curar, salvar e libertar, porque ela foi inspirada por Deus a todos esses homens para nos ajudar a vencer os obstáculos da nossa vida. Não se sinta derrotado, não se coloque no lugar de derrotado. Você é filho de Deus e precisamos viver como tal. Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram, porque o Senhor vai te honrar e vai te ajudar a seguir nessa vida aí pra frente. Tá bem? Não desista, fique com Deus e até a próxima.